Olá, pessoal. Muita paz, muita luz a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês nesse nosso seminário da semana. E hoje nós vamos falar sobre a preparação do projeto do planeta Terra para um novo projeto planetário. Como é que funciona isso? Como é que é isso? Tá? Bom, é claro que a nossa humanidade, a nossa atual civilização, ela não sabe absolutamente nada disso, né? Todos os nossos futurólogos, né, os nossos escritores de ficção científica, eles estão baseados numa diretriz, e em cima dessa diretriz eles vão escrever as suas histórias, né, futuristas de nosso planeta, como será o nosso planeta lá na frente, lá no futuro. Tá? Ok? Olha que eu sou um grande admirador da ficção científica. Todos os melhores escritores aí de ficção científica eu já li, né? Acompanho profundamente, né? Esses escritores de ficção científica, mas nenhum deles realmente chegou no ponto central, né, de como as coisas realmente funcionam. Então vamos lá, vamos tentar discutir tudo isso com vocês. Deixa eu deixar meu menino aqui. Né, filho? Ai, ai. Deita aí. Então, a coisa vai funcionar mais ou menos assim. Então, vamos tentar entender como o ser humano hoje pensa o futuro de nosso planeta. Então, tá? Nós começamos a história, né? O ano zero, 8.000 antes de Cristo. Ficamos 5.000 anos na Idade da Pedra, até os 3.000 a.C., e aqui começa toda a nossa chamada início de nossa civilização, como a gente já conhece, né? Os povos antigos, tudo antes de Cristo. E depois a famosa Idade Média, né? Chegando até, vamos imaginar, 1900. Ok? Só para a gente ter uma ideia. A partir daqui, começa uma grande revolução, né? Ok? Já um pouco antes, né, 1500, aqui nós já temos o início da chamada Revolução Industrial, né? Não é bem aqui em 1500, um pouco depois, mas a gente pode chamar que o Renascimento começa por aí, né? Os grandes cientistas, os grandes pensadores mudando, tirando o domínio da Igreja Católica e mudando a face do planeta através de ciência, tecnologia, indústria, êxodo rural, ou seja, a cidade se enchendo, e uma nova forma de se viver no planeta Terra a partir de então. Então, a partir daqui nós temos uma grande revolução científica, né? E tecnológica, e culminando nos dias de hoje, 2022, com o nosso mundo nessas questões. Tá? Então como os grandes escritores de ficção científica entendem o futuro? A maior parte desses escritores, né, eles vão fazer o seguinte, eles vão pegar este momento atual, tá? E a maior parte deles são extremamente pessimistas. Nenhum dos nossos escritores são otimistas, né? Vamos pegar o famoso Ridley Scott. O Ridley Scott é um grande autor de ficção, escreveu Blade Runner 1 e 2, escreveu esses famosos seriados, escreveu o Alien, o Oitavo Passageiro, né, que é bem famoso aí na cabeça de vocês. Ou seja, você tem a humanidade lá na frente explorando outros planetas, encontrando alienígenas, maldosos, animais, aquelas coisas todas. E, basicamente, uma evolução tecnológica e científica da humanidade, mas zero de evolução espiritual. O lado espiritual não existe. Então vamos lá. Então todos eles são pessimistas em achar que por aqui, mais ou menos, nessa fase aqui, nós vamos ter uma guerra nuclear.
nós vamos ter uma guerra nuclear, e o Ridley Scott vai mais longe, é uma crise ecológica sem precedentes. O planeta praticamente passa por uma etapa, né, de um período muito negro da história. Ok? No entanto, quando nós começamos a sair desse período negro da história, a visão que se tem é de um tremendo avanço tecnológico, e esse avanço tecnológico vai nos dar viagens interestelares. Vamos povoar outros planetas. Alguns desses escritores de ficção científica vão falar do encontro com ETs. No entanto, é interessante que muitos deles nunca colocam um extraterrestre muito mais avançado do que nós. O Star Trek, por exemplo, Jornada nas Estrelas, que é o clássico da nossa ficção, ele sempre vai encontrando, os Klingon, vão encontrando os vulcanos, mas tudo mais ou menos naquela mesma... Aí se tem a Federação Unida de Planetas, você une todos os planetas, mas a visão, que visão que é essa dos escritores? É uma visão de que cada planeta, na galáxia, a vida evoluiu por si só. Da mesma forma que na Terra, a vida evoluiu por si só. Ok? Biologicamente natural. Ou seja, existindo apenas, presta atenção, apenas a evolução biológica. Não existe espírito, não existe alma, não existe vida após a morte nesse jogo. Ok? Então nós temos avanço em toda a ciência, toda a tecnologia, transporte interestelar, das mais diversas maneiras de transporte interestelar. Vamos interagir com outras raças, essas outras raças muito parecidas conosco, ninguém falando de espírito, ninguém falando de vida após a morte. Em alguns seriados eles colocam algumas coisas, mas muito enigmático, nada esclarecedor, nada que realmente defronte com a verdadeira natureza da evolução da vida na galáxia. Ok? E assim, o nosso planeta Terra seria um planeta que, se você pegar 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, seria simplesmente uma continuidade de tudo que está aqui. É uma continuidade do hoje, do amanhã e tudo mais. Ou seja, nós vamos a tendência que avancemos cada vez mais, né? E o Ridley Scott, ele é mais pessimista, ele acredita que quando tivermos uma guerra nuclear aqui, depois o mundo continua, o avanço é tão grande que vai ter uma guerra pior ainda lá na frente, a Terra vai começar a ser quase que extinta e a gente tem que buscar outros planetas para existir, porque a Terra vai estar num estado de degradação tão grande que não é possível mais sobreviver neste mundo aqui. Vamos ter que procurar outros mundos na galáxia para evoluir. Tá? Muito bem. Agora, uma coisa que deixa todos os nossos cientistas com a pulga atrás da orelha é um fator, e hoje, muitos ufólogos estão discutindo muito isso e eles não conseguem entender essa questão. Tá? Que é a questão da Atlântida. Muitos pesquisadores, a gente tem visto alienígenas do passado, e começamos a achar vestígios que há 10.000 anos atrás, 12.000 anos atrás, havia uma civilização extremamente avançada, científica e tecnológica na Terra. O continente da Atlântida, a civilização atlântica e o mundo inteiro, não é só Atlântida. Hoje nós vamos encontrar muitos vestígios dessas cidades, dessa tecnologia. Existem muitas construções, como a pirâmide do Egito, como Machu Picchu, como muitos, que têm
construções interessantes que naturalmente não seria feito pelos antigos. E gente que estava na Idade da Pedra, né? Segundo a nossa escala aqui. Né? Então ninguém consegue explicar como que uma civilização lá atrás, extremamente avançada, extremamente sofisticada, desapareceu. Só totalmente desapareceu e não teve essa continuidade do jeito que a gente está pensando aqui. Né? Ela teve um interrompimento, acabou tudo, depois começa na Idade da Pedra. Né? Ninguém entende onde foi toda a ciência, toda a tecnologia, né? Todo o avanço que existia lá, para onde foi. Abandonaram a Terra, foram todo mundo para o espaço, para outro planeta, e largaram a Terra aqui, do jeito que estava, para se auto-recuperar sozinha e começa-se uma vida do nada. Esses buracos são inexplicáveis. Bom, da forma como que eu conheço, né, as coisas, né, os ETs, né, tudo mais, nossos amigos, nenhum desses escritores de ficção científica acertou. Ó, eu vou falar os clássicos. Star Trek, Jornada nas Estrelas. Furado. Toda a teoria de Jornada nas Estrelas lá na frente é furada. Mesmo as mais modernas que fizeram agora, certo, né? É pior do que a série clássica. Pior, extremamente pior. Né? Ridley Scott, também. Né? Júlio Verne, aqueles caras lá atrás é pior ainda, né? Não tinha noção de nada. Né? De tecnologia, de ciência e tudo mais. Tem uns seriadinhos aí, alterado carbono alterado, né? As pessoas trocam de corpos, mas tudo é uma mente, tudo é um programa, tudo é um software, não existe o espírito, não existe a alma, e não existe ninguém fora disso coordenando, só existe nós. Só a gente fazendo as coisas, só a evolução do homem, através da minha própria evolução, não tem nada externo, nada. Aqui a humanidade vai embora também, o Deus dará, nós, né? Nós que vamos ser culpados de fazer tudo isso aqui. Ir para as estrelas, um monte de seriado que tem aí. Nem um presta no sentido de bater com a realidade espiritual, com a realidade transcendente que a gente está discutindo aqui. Não tem sentido. Tá? Infelizmente, os nossos escritores são zero esquerda, porque eles não são esotéricos, espiritualistas, eles não entendem a vida após a morte. Eles não entendem nosso lar, eles não entendem toda uma realidade subjetiva, eles não entendem que isso aqui está sob controle de inteligências avançadas. Né? Eles jamais entenderam isso. Não podem entender isso. Eles entendem que o projeto Terra ele vai acabar. Esse processo jamais vai acontecer. Nós não vamos fazer isso aqui. Nós não vamos avançar científica e tecnologicamente e vamos fazer viagens interestelares e conquistar novos mundos aí. Não vai acontecer assim, pode esquecer. Por isso essa história do Elon Musk, né? Vamos para Marte, tal. Não, algo vai acontecer, né, que vai melar tudo isso. E o fato que vai mudar tudo isso e vai transformar essa forma de pensar vai ser um impacto radical do contato com inteligências extraterrestres. Ou seja, por que é inteligência extraterrestre? Eu já vou explicar para vocês por quê. Vamos lá, vamos apagar tudo aqui. E como é que o nosso mundo vai ser daqui para frente? Né? Por que esse projeto vai acabar e a Terra vai ser preparada para um novo projeto? Muito bem. Vamos fazer o nosso pequeno desenho, sempre, da Terra, e de que a ciência e todos os escritores de ficção científica desconhecem isso. Desconhece isso aqui, simples de tudo. Desconhece essas dimensões onde tudo realmente acontece. Muito bem. Então, todos os escritores científicos só têm uma visão do plano material. Ninguém tem uma visão do plano espiritual, disso aqui. Que a vida, ela sempre vem de cima
para baixo. Tá? Muito bem. Ninguém explica por que todos nós temos que morrer, e os acadêmicos acreditam que morreu, acabou o cérebro, acabou a biologia, não existe mais absolutamente nada depois da morte. Muito bem. Então, quando eu falo para vocês isso aqui, ó, que o que vai mudar a base de tudo, primeiro, o que vai tirar a Terra desse rumo científico que os cientistas estão pensando é o contato com os ETs. Ok? Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem são esses ETs que vão dar contato? Quem são? Vocês vão ter que entender uma coisa muito simples. Quem são os ETs que vão dar contato para a humanidade? Todo mundo está pensando que vai vir lá de Orion, da Arcturus, das Pleiades. Uma grande bobagem. Esses ETs sempre estiveram aqui, nesses planos, e são eles que vão sair, e estão fazendo isso, saindo dessa dimensão e se mostrando aqui em seus discos voadores. Tá? Da mesma forma, né? Ou seja, quem são esses ETs? Aí, terceira pergunta, né? De onde eles vêm? Né? E quarto, né? O que eles querem de nós? Essas são as perguntas clássicas. Então, a história é a seguinte, prestem atenção. Qual que é o maior choque da humanidade? O que vai barrar essa evolução? O homem saindo da Terra, indo para outros planetas e tendo contato com civilizações de outros mundos. O que vai barrar? O que vai barrar é a descida dos ETs. Então, quando você tiver uma intervenção extraterrestre aqui na Terra, a pergunta é, né? Quem são esses ETs? Quando a gente for conversar com os ETs e perguntar quem eles são, eles falam, nós somos o que implantamos a vida na Terra. Nós somos o que controlamos todas as suas vidas na Terra. Vocês não sabem, mas todos vocês estão sob nosso controle. O Dijar controla a vida de cada um de vocês que estão aqui. Tal. Vocês não são essas criaturas que vocês pensam que vocês são. Essa vai ser a mudança radical e profunda em todos os esquemas. Tá? Vocês vão aprender que esses corpos biológicos foram eles que criaram, e aí nós vamos descobrir, eles vão trazer para nós, né, o que eles querem de nós. Despertar. Por isso que eles não vão permitir que ninguém vá para outro planeta. Ninguém vá para Marte. Porque a partir do momento, presta atenção, a partir do momento que as pessoas já estão descobrindo, a Força Aérea, a NASA já está sabendo dessas tecnologias avançadas, os ETs manifestam. Né? Ninguém vai investir bilhões de dólares para ir para Marte. Porque a hora que os ETs intervir de tudo, acabou a missão para Marte, acabou tudo. A NASA vai à falência. Porque o que os ETs estão trazendo? Né? Uma tecnologia de milhões de anos à nossa frente, vai compartilhar conosco, a NASA vai servir para quê? A NASA não vai servir para nada. Né? Por que eu vou para Marte buscar bactérias se eu entrar em contato com as inteligências mais avançadas do espaço? Eu vou voltar para cá, então ninguém mais vai ligar para a NASA. E toda a nossa ciência vai se voltar. Todas as expectativas ideológicas, políticas e tudo mais vão se voltar, religiosas vão se voltar. E aí nós vamos descobrir o nosso despertar. Os ETs vão provocar esse despertar. E a partir daí a Terra vai ter uma mudança 100% radical. 100% radical. E o planeta Terra vai
o projeto Terra, e essa humanidade, ela vai caminhar para um fim. Entendeu? Da mesma forma que ela caminhou para um fim Atlântida, a Atlântida acabou. E começou tudo do zero, lá, 8.000 anos antes de Cristo. Então, a primeira coisa é entrar na Era da Luz. A Era da Luz a gente entra com esse despertar. Entrando com o despertar, a gente vai entender tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Todas as nossas vidas anteriores, reencarnações anteriores, toda a existência de nós aqui no plano astral e a interferência das inteligências que coordenam tudo isso. Nós vamos descobrir isso aqui. Nós não vamos precisar viajar para outro planeta, montar uma nave espacial e descobrir isso lá em Arcturus, lá em Órion. Não, isso é tudo bobagem. Não vai ter essas viagens espaciais. O homem não vai fazer viagem interestelar. Certo? Simplesmente nós avançando na nossa ciência, não vamos fazer isso. Isso não vai existir, esquece. Isso é tudo ficção científica babaca. Tá? Eu sei disso. Eu sou um cientista, adoro ficção científica. Eu sou um dos caras que mais gostaria que fosse, mas não é assim. A coisa é muito diferente. Porque os nossos escritores não sabem desse negócio, que não sabem disso tudo que eu estou falando aqui. Ó. Você está entendendo? A hora que os ETs aparecerem com suas naves, eles não vieram de outros mundos, de outros planetas. Eles sempre estiveram aqui. Eles só adensaram. Saíram do plano espiritual e adensaram aqui. Essa descoberta pela nossa ciência vai mudar radicalmente tudo que vai acontecer lá na frente. Todos os parâmetros daquilo que os escritores não escreveram, não existe nada, não existe mais. Nós não vamos fazer Android, não vamos fazer robô, não vamos fazer essas coisas. Não vamos fazer isso, não vai ter isso mais. Nós vamos caminhar numa outra direção. A partir daí, deixa eu explicar uma coisa interessante. Eu vou botar um gráfico aqui que vocês vão entender. A jornada externa da humanidade, ela vem vindo, ó. Jornada externa. Tecnologia, ficção, tal. Aí, nós vamos chegar, vai acontecer um fenômeno aqui, que é um ponto de mutação. Neste ponto, a humanidade vai encontrar uma parede. Ela não vai caminhar mais nessa direção. Vai ser impossível. É os que a gente, né? Que você vão explorar Marte, depois de Marte nós vamos para Plutão, depois de Plutão nós vamos para Alfa Centauro, depois tudo isso que vocês estão vendo, inclusive no Perdido nos Espaços lá, né? Todo aquele pessoal, aquele bando de nave, vão tudo para Alfa Centauro, povoar um planeta habitável em Alfa Centauro. Ou seja, vão levar toda a merda humana, guerra, conflito. Não, pode parar. Nós vamos chegar num ponto aqui que toda essa jornada externa vai deixar de existir e necessariamente o homem vai ter que fazer isso aqui, ó. Voltar para dentro. Voltar para dentro para descobrir e viver o seu espírito. Aí sim. Aí vocês vão ver que grandes cidades não vão existir mais, ninguém vai se interessar em alta tecnologia aqui na Terra, em casas bonitas, em cidades. Vai mudar todos os valores. Todos os valores humanos vão deixar. As pessoas vão parecer muito mais monge do que os nossos cientistas. Vão parecer muita gente meditando, voltando para dentro, querendo descobrir seu espírito, sair fora do corpo, fazer projeção astral, do que fazer qualquer tecnologia, carro para voar, tudo isso aqui na Terra não vai ter sentido mais. Né? Então, por isso que a humanidade não passa daqui, ó. Os cientistas não, eles vão embora e façam toda essa ficção que vocês estão vendo aí. Eles esquecem que vai acontecer isso aqui. E quando acontecer isso aqui, tudo esse voltar para trás significa entrar nessa direção. Descobrir tudo que nós somos um espírito em trânsito aqui na Terra, que já viemos de outros mundos para cá. Essa é a grande sacada. Imagine, né? Praticamente 87% de toda a civilização da humanidade, isso é quase 86%, né? Da população humana hoje da Terra, está na primeira encarnação nesse mundo, são espíritos que chegaram agora aqui. Quando você descobrir isso, quando as pessoas descobrirem isso, vai acabar o mundo acaba, não tem mais projeto daqui para frente. Depois dali, ó, acabou. A humanidade vai começar a se preparar, presta atenção, ela vai começar a se preparar para a grande partida desse planeta. Tá? Aqui, nesse planeta, nós viemos para viver uma experiência evolutiva, só isso.
findada esse projeto, essa experiência nossa aqui, nós vamos embora daqui. Né? Mas não vamos embora assim, né? Não vamos avançar tecnologicamente e vamos viajar para outros planetas. Não vai ser assim. Vai ser tudo pela lei que está implantada já na Terra do plano superior. Vai cair o véu de Maia. O véu de Maia é a que impede que o homem enxergue a sua natureza espiritual. Então a gente vive um mundo de Maia, um mundo de ilusão, um mundo de fantasias. Né? Um mundo que não leva ninguém a lugar nenhum. Né? Mas, quando nós chegarmos naquele ponto ali, é o fim da linha. É o fim da linha. Ninguém vai mais para aquela direção mais.